Eis o relatório. João Dória, atual governador de São Paulo, ele sumiu com a primeira partida de 135 bilhões e depois ele recebeu um auxílio de 55,19 bilhões, um total de 190 bilhões de reais. Fomos atrás das notícias e verificamos que Chiapano propaga as fake news que aparecem na internet, ou seja, ele fala qualquer coisa que aparece, sem verificar a procedência. Pesquisem sobre as informações que são passadas, para não ser enganado. É enganosa a afirmação do deputado federal Ken Mota, PSLMG, de que o presidente Jair Bolsonaro destinou 19,5 bilhões de reais ao governo do estado de São Paulo para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Em vídeo viral no Facebook, o parlamentar omite que mais da metade da quantia citada por ele foi encaminhada a administrações municipais e, portanto, não é de competência do governador paulista João Dória. Mota ainda reproduz uma alegação já desmentida pelo Comprova de que o estado do Amazonas teria recebido quase 10 bilhões de reais para combater a Covid-19. O Comprova já mostrou que apenas uma pequena parte desse valor era destinado ao enfrentamento da crise sanitária. Questionado pelo Comprova, o gabinete de Mota enviou por e-mail um boletim da Secretaria Especial de Assuntos Federativos com a descrição de recursos do governo federal destinados ao estado de São Paulo e municípios no âmbito da pandemia. Divulgados em novembro de 2020, os relatórios de cada unidade federativa do país estão disponíveis no site do governo federal. O documento informa um repasse total de 19,347 bilhões de reais, com base em dados do Tesouro Nacional, do Fundo Nacional de Saúde e do Ministério da Cidadania. Desse montante, porém, 10,05 bilhões de reais foram destinados a governos municipais. 190 bilhões de reais foi entregue ao João Dória. 190 bilhões de reais foram entregues ao João Dória para colocar toda a assistência hospitalar, colocar todos os insumos de remédios, contratar médicos, enfermeiros, fazer toda a avaliação necessária para a guerra contra a pandemia, a plandemia. E este marginal calça apertada, sumiu com o dinheiro, mandou o dinheiro para a China. E ele literalmente deu um default de 290 bilhões, porque também levou o dinheiro de muita gente que se associou a ele numa aventura de inventar uma picada que ela não é autorizada em nenhum lugar do planeta. Nenhum lugar do planeta autoriza o uso da picada do Dória. É o maior embuste que existe. As autoridades da China, elas foram requisitadas pelas nossas atividades. Então, a China diz que a Sinovac admitiu a Bloomberg que não dispõe ainda de dados sobre a eficácia da vagina chinesa. Cientistas, o Alexandre Kadronsky foi encontrado morto a facadas usando apenas roupas íntimas.
O senador Ângelo Coronel quer criar o tipo penal que obriga vacinação a crianças de 8 anos de idade. Vacinação a crianças de 8 anos de idade. O senador Ângelo Coronel. Senador propõe prisão de até 8 anos para quem não tomar vacina. O senador Ângelo Coronel, PSDB, apresentou um projeto de lei que prevê prisão de até 8 anos para quem não tomar picada em casos de emergência de saúde pública, como a pandemia de Covid-19. O texto prevê ainda punição para pais que não vacinarem seus filhos e também para quem divulgar notícias falsas sobre as vacinas do Programa Nacional de Imunização. A notícia é de 21 de dezembro de 2020. E isso é um projeto de lei que não foi aprovado. Não são para crianças de 8 anos. E sim, previa que quem não tomasse a picada, previa uma pena de prisão de 8 anos. Notícia totalmente distorcida e sem fundamento. Veja projeto de lei número 5.555/2020. Vamos ao específico. Os militares em ação. A primeira formação foi em 2020 com 3.600 militares. Agora, em 2021, a primeira fase foi realizada dia 22 e 28 de abril, que deslocou insumos militares, ou seja, tanques, também material de mísseis, para as brigadas do 17º Porto Velho, do 16º também lá na região amazônica, e a segunda região de São Gabriel, da Cachoeira. As operações na Amazônia, elas já estão sendo formatadas e todos os militares desses estados, eles estão requisitados para se aprofundar na selva amazônica e também fazer frente ao narcoterrorismo. A Operação Amazônia 2021 é o maior exercício de defesa externa já realizado pelo Comando Militar da Amazônia, sendo desenvolvido no contexto do amplo espectro dos conflitos armados e da guerra híbrida, envolvendo a combinação simultânea de operações ofensivas, defensivas e contra forças irregulares. O município escolhido pela Brigada Príncipe da Beira para sediar a primeira fase da Operação Amazônia 2021. Na esteira da exitosa Operação Amazônia 2020 e adequando-se à atual conjuntura, o adestramento, no corrente ano, tem a duração aproximada de 5 meses. Neste período, dentro de mesmo quadro tático, o treinamento militar com tropa no terreno é realizado de forma escalonada, permitindo simular ações de guerra não convencional e convencional em ambiente operacional de selva. As atividades ocorrem em vasta área, que abrange parte dos estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. Preparo no dia 22 de abril de 2021, a 17ª Brigada de Infantaria de Selva, 17ª BIDA-INF-SL, no contexto da primeira fase da Operação Amazônia 2021. Recebeu módulos de apoio das seguintes organizações militares: OM, do Comando Militar da Amazônia, CMA, 10º Grupo de Artilharia de Campanha de Selva, 10º GACSL, 1º Batalhão de Comunicações de Selva, 1º BCOM-SL, e 3ª Companhia de Forças Especiais, 3º CIAF. ESP. Como também tomar as costas do Atlântico, as costas do Caribe e também as fronteiras com os países que se encontram
em conflito armado. Pelas Farc, pela LN, pelos cubanos, pelo exército do Irã e mercenários. Todos já identificados. Então o exército já se posicionou em toda a área da Amazônia. Os elementos para fazer artilharia e proceder a atividades contra o inimigo, limitando as fronteiras da Amazônia, já está em vigor. Então nós temos o João Dória, que ele sumiu com 290 bilhões, sendo 190 bilhões entregues a ele pelo executivo, o senhor presidente Bolsonaro, que lhe foi determinado e ele assim otorgou a São Paulo, otorgou a todos os 27 estados da União, para que também as prefeituras, 5.070 prefeituras, municípios, para que fizessem uso desse dinheiro para salvar as vidas e também comprar remédios, contratar médicos, enfermeiros, colocar dignidade nos hospitais. E 22 governadores sumiram com os dinheiros dos impostos pagos pela população da República Federativa do Brasil. Então, nós já estamos com a captura dos membros do Foro de São Paulo, estamos já com a identificação dos déspotas que se encontram no pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, que processaram esta forma modus operandus em 188 países. O PCC deu ordem em 188 países para proceder dessa mesma forma. Então, averbavam um país com outro, que era um legítimo procedimento. Não é, nunca foi, porque esses países eles foram tomados pela corrupção dos 903 milhões de espias e sabotadores do partido do PCC, já identificados, distribuídos no planeta, e que estão utilizando a propina e o dinheiro local dos seus arregimentados, governadores, prefeitos, membros do parlamento e alguns países, os seus executivos, eles estão delipendiando o tesouro desses países, desses 188 países, para proceder a manter esta ideia, esta forma modus operandus já milenar da China e já descoberta. As emissoras de televisão da China, elas não operam mais na Europa. Aqui no Brasil ainda continuam operando e não pode, porque é uma empresa de capital de nação hostil, ditadores. Eles estão já imbuídos com a tarefa de invasão ao planeta. E foi descoberto todo o seu enlace e toda a infraestrutura na ONU, Honolulu. Todos eles foram descobertos. Então, a Polícia Internacional
já se encontra na captura dos membros da Honolulu, da ONU, em Nova York. Todos eles já identificados. E, claro, o Pentágono ele vai se manifestar a tomada do processo de estabilidade civil nos Estados Unidos da América, já que o seu executivo, o que ocupa a presidência da República, o Biden, ele é um agente espia e sabotador que trabalha para o PCC. Criou uma instabilidade no planeta, alegando sentido de corrupção para os seus favorecidos. Irã é seu sócio, está inserido o Estado Islâmico, está inserido os terroristas narcotraficantes que durante séculos estiveram sempre com a ambição de invadir os Estados Unidos da América. E isto está sendo tudo projetado através de posicionamento de ogivas nucleares em todas as ilhas do Caribe, localizadas em resorts, hotéis, que eles são de propriedade do PCC, Partido Comunista Chinês, e que eles estão com as ogivas apontadas para os Estados Unidos da América e toda a região também da América do Sul. Tudo isto já descoberto. Então as tropas do Exército da Marinha da Aeronáutica já se encontram na Operação Amazônia, convocaram todos os exércitos dos estados do Nordeste e vão se posicionar porque existe milícias de ex-detentos, pessoas que estavam na prisão cumprindo pena por crimes hediondos, tráfico, assassinato, estupro, e que eles foram colocados em liberdade pela pandemia do PCC. E tudo isto já descoberto. Eles não têm escrúpulos, os laboratórios não têm escrúpulos, laboratórios de medicina não têm escrúpulos, médicos também estão sem escrúpulo nenhum e estão a dizimar a humanidade, a população. Já tudo descoberto, já é um fato. O Tribunal Penal Internacional já requer a captura destes elementos. Então, não existe. O que estes elementos fizeram foi crime contra a humanidade. Em tempo de sobrevivência, eles se utilizaram do dinheiro dos impostos do Brasil para transferir esse dinheiro para Partido Político Comunista, PCC. E todos eles já foram identificados e descobertos. Então agora pedimos às autoridades, imediatamente, aos verdadeiros representantes do povo que se encontram no parlamento, que façam já as prisões e que estabeleçam já o Supremo Tribunal Constitucional Militar, que vai averbar e vai julgar todos estes espias e sabotadores que se uniram à nação hostil, a partido político comunista, que o povo na China não suporta mais. E eles todos estão fugindo. A China, ela está quebrada. Não tem dinheiro lá. Eles lá trabalham com RMB, uma moeda virtual. O Xi Jinping, o cachorro louco, roubou o banco do povo, tirou todos os dólares, os euros, guardou com ele e não entrega. Está na mão dele. E ele pensa que com dinheiro ele vai continuar vivo. Não tem condição, não tem dinheiro que pague a sua captura. Ele vai ser capturado, levado preso e executado.
como o maior genocida da humanidade. Ele e os seus algozes sócios, e todos os espias e sabotadores que estão nessa empreitada do PCC, que é um engodo, um crime lesa humanidade. O Tribunal Penal Internacional e a Suprema Corte Mundial determinaram já os vereditos e estão formatando provas em outros tribunais da captura que eles praticam o narcoterrorismo.